Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Só os que já chegaram para o culto, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de assumir uma tribuna santa como essa para ministrar a palavra do Senhor. Não estava, irmãos, na nossa agenda estarmos aqui, mas nós acreditamos que estava nas agendas de Deus, na agenda do céu. Nós ministramos na madrugada passada em uma vigília ali em Dêmore e sentimos o desejo no coração de, ao invés de regressarmos para a nossa casa, passarmos ali para fazer uma visita aos nossos amigos, pastora Ana Paula Abreu, pastor Henrique. São esse casal que tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar. E eles comentaram que estaria aqui hoje uma grande amiga nossa também, a missionária Arlete. E eu disse para minha esposa, por que não nós irmos lá, não é verdade, acompanhar esse povo abençoado. Ela não pôde chegar, mas o mais importante já chegou, que é o Espírito de Deus, amém? Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo pela oportunidade, que Deus abençoe o servo do Senhor, a sua esposa e todos os irmãos da Assembleia de Deus, do Ministério da Graça. Os que trouxeram o exemplar da palavra do Senhor, queira, por gentileza, abrir as vossas Bíblias juntamente comigo no Salmo de número 46. Salmo de número 46, livro dos Salmos, Salmo de número 46, a partir do verso 1. A ocasião deste aniversário, deste terceiro aniversário, tem o tema Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E só é possível, irmãos, o Senhor nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons, ruins, tribulosos ou não, porque Deus, Ele tem uma característica que ninguém, que nenhum outro ser no universo possui, que chama-se a soberania de Deus. É a soberania de Deus que permite que aquilo que é impossível aos olhos dos homens seja possível ao Senhor. Os que encontraram o livro dos Salmos, Salmos de número 46, verso 1, por gentileza, digam amém. Amém. E assim está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno, Tu és, ó Pai, bem-vindo em nosso meio mais uma vez. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fica à vontade entre nós. O aniversário, ó Deus, é da igreja, mas, amado, a honra
é sua, a glória é tua, porque ai de nós se não for ao Senhor. Certamente os inimigos já teriam engolido vivos este ministério. Pai querido, Pai amado, Pai santo, toma cada vida, cada família aqui representada, e se porventura adentrou as portas deste lugar alguém tentando emparar, alguém pensando em desistir, alguém pensando que não vai estar aqui para o aniversário de 4 anos desta igreja, Pai querido, Pai amado, renova a vida dele nesta noite, para que ele possa sair daqui voando nas asas do teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Só os que concordam, tome o assento glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele aqui. Não se preocupe com quem não veio. Não se preocupe com quem não deu conta de chegar. Somente abra o teu coração e adora aquele que já estava aqui, esperando pela minha e pela sua vida. Aquele que vai fazer o milagre. Aquele que vai entrar lá dentro da sua casa, que vai mudar a situação, que vai mudar a circunstância, para a glória do nome do Senhor. Ao meditarmos, amados, na palavra do Senhor, sob a ótica do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, ele vai fazer com que a palavra de Deus se transforme naquilo que ela é. Uma palavra viva e eficaz, uma espada afiada de 2 gumes, que penetra no mais íntimo do nosso ser, até a divisão da nossa alma e do nosso espírito. E quando nós meditamos nesta palavra, sob a ótica do Espírito de Deus, as verdades ou revelações do Espírito do Senhor vão saltar aos nossos olhos, e nós vamos ter um entendimento, uma compreensão mais ampla daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Quando nós meditamos, por exemplo, no Salmo de número 32, nós vamos ver, amado, um coração de um pecador alegre, porque teve o seu pecado perdoado. Ao nós meditarmos no Salmo de número 38, por exemplo, nós vamos ver a brasa do arrependimento ardendo no coração de um salmista, e tudo o que ele desejava era o perdão do Senhor. Quando nós meditamos, amado, no Salmo de número 23, um salmo tão conhecido, nós vamos ver, amado, o discurso de um vencedor, porque há quem diga que o Salmo de número 23 foi o salmo que Davi, foi a entrevista que Davi deu para a mídia da sua época, do seu tempo, quando Davi volta daquela batalha em que ele derrotou Golias. Há quem diga, há teólogos que defendem esta tese, que o Salmo de número 23 foi composto no momento em que Davi entra em Israel com a cabeça de Golias nas suas mãos, e alguém está perguntando a Davi: Davi, como isso foi possível? Porque afinal de contas, Davi foi aquele menino que desceu o vale desacreditado, aquele menino que desceu o vale sem que as pessoas nutrissem grande expectativa acerca da sua vida, mas aquele menino volta trazendo nas suas mãos a cabeça do gigante. E Davi, por ter um coração segundo o coração de Deus, Davi entendia que não era ele, que não era por causa dele, mas é porque o Senhor era o seu pastor. Davi, meu irmão, minha irmã, ele estava dando toda a honra, ele estava dando toda a glória ao Senhor, porque ele entendia que se não fosse o Senhor na sua vida, nada poderia acontecer. Davi, meu irmão, ele estava transferindo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ei, meu irmão, se você está aonde você está, não é porque você é bom, não é porque você é muito santo, não é porque você é muito crente, é porque o Senhor é o seu pastor, e é Ele que não nos deixa faltar nada. Mas ao compor o Salmo de número 46, o salmista, ele vai dar ênfase, ele vai destacar
a soberania de Deus. Ele vai reverenciar aquilo que faz o nosso Deus único, porque os atributos do caráter do nosso Deus é o que difere ele de todos os deuses. O único Deus que fala em santidade é o nosso Deus. A única religião, se é que nós podemos chamar o evangelho de religião, porque ele de religião não tem nada. O evangelho, na verdade, é um relacionamento com Deus. Mas sabe por que existe dificuldade das pessoas aceitarem ao evangelho? Porque no meio dos islamitas não tem pecado, não tem sujeira, não precisa, não existe o conceito de santidade. Mas quando nós falamos do nosso Deus, nós temos que ressaltar que Ele é um Deus santo, e por isso a sua palavra diz: seja santo, porque santo é o Senhor, o seu Deus. A soberania de Deus é o que permite, meu irmão, que o Senhor entre na história da minha e da sua vida. É a soberania do Senhor que permite que Deus entre naquela palavra que o advogado já disse que não tem mais jeito. É a soberania de Deus, pastor Ronaldo, que penetra dentro do ministério de alguém, quando um homem se levanta e diz assim: não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum, eu não dou 6 meses para essa brincadeira acabar. Mas o Senhor se levanta e diz assim: quem eu chamei está chamado, quem eu escolhi já está escolhido. Eles não estão vendo, mas eu já estou preparando o terceiro, o quarto, o quinto congresso, o quinto aniversário da igreja, porque eu sou soberano na terra dos viventes. É a soberania de Deus, meu irmão, que nos livrou do inferno. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o meu destino e o seu destino era o inferno. Quando Adão, meu irmão, peca, a Bíblia diz que o pecado entrou em toda a humanidade através da vida de um homem. Mas a soberania de Deus, ela se manifesta lá dentro do Éden, porque Deus já havia dito: Adão, não come desse aqui, porque certamente quando tu comer, tu vai morrer. Adão desobedece ao Senhor, come do fruto. Você conhece a história. O fim, o destino teria que ser então o inferno, não somente para Adão, mas para toda a humanidade. Mas aquele que é soberano, ele cumpre a sua palavra, ele provê o escape sem ferir o seu poder, a sua graça. E Deus se apresenta diante de Adão e diz: Adão, você pecou, desobedeceu, mas eu vou baixar 3 decretos aqui dentro do Éden, e um destes decretos vai mudar a história. O primeiro decreto, Deus chega para Eva e diz para ela assim: olha, você vai ter seus filhos com muitas dores. O segundo decreto, Deus chega para Adão e vai dizer para ele assim: você vai ter que comer do suor do seu rosto. Mas o terceiro decreto, Deus chega para a serpente e diz para ela assim: ei, você pode ter enganado a este, mas da semente da mulher vai nascer um que você vai morder no calcanhar dele, mas ao terceiro dia ele vai pisar, ele vai pisar, ele vai pisar, ele vai pisar, ele vai pisar na tua cabeça. Adore aquele que pisou na cabeça da serpente aí. Adore aquele que pisou. Levanta o seu pé direito aí e diz: Satanás é debaixo dos meus pés. É por isso, meu irmão, que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua carta à igreja de Roma, a carta que muitos teólogos dizem é a obra mais perfeita de todo o Novo Testamento. Há quem diga que se nós perdermos toda a Bíblia, mas mantivermos apenas a carta de Paulo aos Romanos, nós temos condições de ensinar e de viver
nossa fé. Os teólogos dizem ensinar e viver, porque não adianta querer ensinar se não estiver vivendo. É hipocrisia, é fareusarismo. Mas Deus não nos chamou para ser fariseu, Ele nos chamou para ensinar e para viver. Corta daqui, corta de lá, corta para lá, corta aqui também. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, Paulo está debaixo de uma unção tão grande do Espírito Santo de Deus, que Paulo vai abordar pelo menos 15 temas concernentes à nossa fé. Paulo vai falar exatamente tudo aquilo que a igreja de Roma precisava saber. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que Paulo, pastor Henrique, nunca havia pisado na igreja de Roma. A prova disso é que ele inaugura a sua carta dizendo: eu tenho esperado uma boa oportunidade para que eu possa ter convosco. Mas como é possível isso? É muito simples, meu irmão. É a soberania de Deus, que conhece a necessidade da igreja, que conhece a sua necessidade, que conhece aquilo que a sua alma está precisando nesta noite de ouvir a parte do Senhor. Mas ao inaugurar o capítulo de número 8, Paulo vai escrever assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei que operava a favor do pecado, ela agora foi destruída por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ei, meu irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Você quer uma boa notícia nessa noite? Só quem quer uma boa notícia aí. Deixa eu te dizer um negócio: a soberania de Deus te livrou do inferno. A soberania de Deus garantiu a minha e a sua entrada num céu de glória. Só quem ainda acredita no arrebatamento da igreja aí, só quem acredita, adora o nome do Senhor. O arrebatamento é real. Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento é real. Jesus Cristo está voltando. Mas a soberania de Deus nos deu o livramento da tormenta. A soberania de Deus garantiu a minha e a sua entrada no céu de glória. Quantos adoram a Jesus? A soberania de Deus, meu irmão, é ela que muda a história da nossa vida. A soberania de Deus é ela que nos permite viver os sonhos e as promessas de Deus. Ainda no livro dos Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez promessas ao menino chamado Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão Esaú. Jacó, ele vai fazer de uma pedra o seu travesseiro, de um deserto a sua cama. Mas a coberta para aquela noite fria no deserto em que Jacó estava atravessando foi a glória de Deus, porque Deus se manifesta a Jacó. E sabe o que eu acho lindo? É que o meu Deus e o seu Deus, Ele vai sempre se manifestar a mim e a você nos momentos mais difíceis da minha e da sua vida, nos desertos que nós temos que enfrentar. Pode ter certeza, meu irmão, tem um particular de Deus agendado para a sua vida. O Senhor se apresenta a Jacó dizendo: Jacó, essa terra que hoje você está peregrinando nela, eu vou entregar como herança nas tuas mãos. Jacó, meu irmão, vai para a casa do seu tio chamado Labão. Jacó entra com aproximadamente 17, 20 anos de idade, com uma mão na frente, uma outra atrás. Um homem que entrou sem nada, um homem que teve que comprar até o dono da esposa fiado, trabalhar primeiro para poder casar depois. E quando casa, foi enganado, teve que trabalhar fiado mais 7 anos para poder pagar o dote da segunda. Não tinha, meu irmão, aonde cair morto, não tinha nada. Mas a soberania de Deus, ela entra e muda o quadro da minha e da sua
estratégia, levanta a sua mão direita aí se você crê, porque eu quero ser profeta para minha e para a sua vida nesta noite. Eu profetizo em o nome de Jesus Cristo que Deus vai te entregar uma Barnasé que vai mudar a história da sua vida, que vai mudar a história da sua família, e o nome dele vai ser glorificado na terra. Só quem acredita, adora o nome dele aí. Jacó vai sair da casa do seu tio 20 anos depois, para se tornar o homem mais rico do seu tempo. Aquele que entrou com uma mão na frente e a outra atrás, ele vai sair para ser o maior milionário do seu tempo. Sabe por quê? Porque, meu irmão, a soberania de Deus não depende da economia. A soberania de Deus não depende das leis que regem esse mundo. A economia pode estar ruim, o dólar pode estar baixo, tem gente fazendo as malas e indo embora para o Brasil, esvaziando as igrejas da América. Sabe o que é isso? É pessoas que não conhecem a soberania de Deus, porque aquele que abençoa lá, abençoa aqui. Aquele que mudou a história, ele vai fazer mais uma vez, para a glória do nome dele. Mas quando Jacó está voltando, assim como na sua ida, Jacó teve um encontro com Deus. Jacó vai se encontrar com Deus mais uma vez. E agora é hora de um outro acerto de contas. O primeiro, no aspecto financeiro, no aspecto material, Deus já havia feito. Mas a soberania de Deus, ela não muda apenas a minha vida e a sua vida concernente às coisas materiais, não. A soberania de Deus, ela muda o meu e o seu caráter. A soberania de Deus, ela nos transforma em homens e mulheres com uma mente de Cristo, com o caráter de Cristo. Deus olha para Jacó e diz para ele: até aqui foi Jacó, mas a minha soberania vai manifestar mais uma vez, e a partir de agora não tem mais lugar para usurpador, não tem mais lugar para pilantra, mentirosa, não. O lugar agora é para Israel, homem de Deus. Eu vou te fazer, Jacó, um homem de Deus. Levanta sua mão aí, meu irmão, porque eu profetizo que quem está dando trabalho hoje, quem está dando prejuízo hoje, a soberania de Deus vai mudar e vai se tornar Israel, homem de Deus. Só quem acredita, adora o nome do Senhor. Eu sigo Deus aqui. A Bíblia diz que os anos se passam, a nação de Israel volta a pecar contra o Senhor, endurece o seu coração, não dá ouvidos à palavra de Deus. A voz dos profetas que ecoavam dentro de Israel já não causavam mais efeito no povo. E quando, meu irmão, a voz de Deus já não é mais ouvida, quando a voz do Espírito Santo já não é mais ouvida, por amor a mim e a sua vida, Deus vai ter que apelar, Deus vai ter que usar um tratamento de choque, porque muitas das vezes o Espírito de Deus, ele vai tentando, pastor Ronaldo, nos dar sinais todos os dias. Não faça isso, meu filho, não faça aquilo, não empresta a sua língua para Satanás, para falar mal do seu irmão, da sua irmã. Oh, meu irmão, oh, meu filho, não vai por esse caminho. O apóstolo Paulo diz que abaixo de Deus, quem nos julga é a nossa consciência. Todos os dias o Espírito Santo vai dando pequenos impulsos na nossa consciência, mas quantas das vezes a nossa mente já está tão cauterizada. Eu me lembro de Davi. Oh, Davi, muitas pessoas se perguntam como é que Davi se tornou quem se tornou. Meu irmão, Davi não confiava nem mesmo na sua consciência. Em um determinado momento ele chega e diz: Deus, sonda-me e me conhece, porque a minha consciência não está me acusando de nada, mas se o Senhor me sondar e achar em mim algum mal, arranca, porque eu quero ser um homem segundo o seu coração. Israel endurece o seu coração. O Espírito de Deus, que dava pequenos sinais,
não recebeu, não foi correspondido. E Deus então vai baixar um decreto: cativeiro. Porque todas as vezes que nós endurecermos o coração contra o Senhor, Ele vai ter que usar tratamento de choque. Tem muitos crentes nos nossos dias que você pergunta para ele, ou muitas das vezes procura a gente, vai pedir oração, pedir conselho: pastor, a minha vida está assim, eu estou na prova. Mas sabe o que eu tenho identificado, pastor Ronaldo? A maioria dos crentes não estão na prova. A maioria dos crentes foram para a prova, porque é diferente. Uma coisa é Deus nos tomar pela mão, como tomou o profeta Ezequiel: vão dar a voltinha no vale, vão dar a voltinha no vale de ossos secos. E outra coisa é nós irmos com a nossa própria perna, por causa das nossas atitudes. Deus então baixa o decreto para Israel dizendo: é cativeiro, não tem mais jeito. E quando Israel está caminhando em direção ao cativeiro da Babilônia, Deus levando o profeta Jeremias, e a soberania de Deus vai se manifestar mais uma vez. E Deus, na sua ira, na sua santidade ferida, Ele baixa o decreto e diz: é cativeiro. Mas na sua misericórdia Ele diz assim: pode marcar o caminho da ida, porque daqui a 70 anos eu trago vocês de volta, porque eu sou soberano nessa terra. É vasto. 70 anos se passam, os anciãos estão chorando, os jovens estão chorando. Dentro do cativeiro havia 3 classes de pessoas: aqueles que sabiam lutar, porque eram homens do exército de Israel, mas estavam velhos demais, já não aguentavam mais pegar uma espada e causar uma rebelião interna. Sabiam lutar, mas não tinha força. As outras 2 classes de pessoas dentro do cativeiro: aqueles que chegaram ali meninos, cresceram como servos, tinham força, mas também não sabiam lutar. A terceira classe: aqueles que nasceram dentro do cativeiro, já nasceram escravos, eram jovens, tinham força, mas também não sabiam manejar a espada. Israel está chorando, Israel está clamando: como nós vamos sair? A Babilônia, naquele tempo, é o reinado mais poderoso na face da terra. Nabucodonosor constrói um império. A Babilônia faz sombra a toda a terra. Ninguém ousava mexer com aquele povo. Mas lá dentro havia um povo escolhido, lá dentro havia uma nação eleita, lá dentro havia um povo que servia a um Deus diferente, lá dentro havia um povo pequeno, mas que servia a um Deus que é grande. É muita coincidência? Não, irmão, é a tipologia da igreja: um povinho pequeno na face da terra, mas que serve a um Deus que é grande, que serve a um Deus que é poderoso, que serve a um Deus que muda a minha e a sua história. Israel está clamando: como nós vamos sair daqui? Não tem jeito, não podemos lutar, não sabemos lutar. Aquela coisa terrível, como vai ser de Israel. Mas lá entre os persas, a soberania de Deus já está trabalhando, porque o profeta Isaías, ele profetizou no capítulo de número 45 do livro que traz o seu nome: assim diz o Senhor a Ciro: tu és o meu ungido, Ciro, ainda que tu não me conheças, eu te dei um sobrenome. Eu vou adiante de ti, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, vou entregar na sua mão as riquezas escondidas, e todas as nações da terra saberão que eu sou Deus. Lá dentre os persas nasce um menino, neto do rei Ciro I. A história diz que era um menino muito bonito, um menino cheio de graça, porque quem é escolhido de Deus, meu irmão, já tem algo diferente. Você olha para ele e já vê que tem algo diferente. Ciro nasce, o seu avô Ciro I vai ter um sonho. Ciro I sonha que das costas da sua filha nasce uma rama que faz sombra na terra toda. Ciro, o rei Ciro I, ele chama os magos e diz assim: o que é isso? O
que está acontecendo. Eu tive esse sonho, que das costas da minha filha crescia uma árvore que fazia sombra na terra. Os magos então respondem assim, porque quando Deus quer usar, meu irmão, Ele usa jumenta, Ele usa servo de Satanás, não tem desse negócio. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Os magos então olham para Ciro e diz assim: Deus te fez conhecer o futuro. O seu reino, Ciro, é grande, mas o reino deste menino vai ser um reino maior do que o seu. Ciro, segundo seu neto, vai dominar todo mundo. A história diz que esta palavra soou mal aos ouvidos de Ciro. Ele dá então uma ordem a um dos seus mordomos: pega este menino, leve ele para o monte e mate ele, porque eu não quero ninguém com um reinado maior do que o meu. Oh, meu irmão, o homem, ele pensa que ele pode impor as coisas pela força do seu braço. Meu irmão, quando Deus decidiu, está decidido. A história que Deus diz que vai escrever, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno que possa impedir. Se Ele disse que Ele vai te abençoar, é fim de papo, pronto, acabou. Então toma posse, abre a boca e dá glória, porque no momento certo vai se manifestar. Aquele servo, quando ele chega na hora de matar o menino, ele olha aquele menino e diz: tem algo errado com esse menino. Esse menino é bonito demais. Quem tem graça, meu irmão, não tem jeito. Ele não consegue matar aquele menino. Ele pega Ciro então e vai entregar ele para que os medos o criem. Naquele tempo dominava o mundo em primeiro lugar a Babilônia, depois o segundo maior império os persas, o terceiro maior império os medos. Lá dentro da Babilônia, Israel está cativa, clamando, gemendo pelo Senhor. Quem, Senhor, vai nos libertar? Lá entre os medos cresce um menino que cai na graça do povo. Em pouco tempo, Ciro é o capitão do exército dos medos. Chega um momento na vida de Ciro que Ciro decide: é hora de voltar à Pérsia, porque eu sou herdeiro legítimo daquele trono. É hora de acerto de contas. Deus brada no coração de Ciro e diz: vai, Ciro, acelera, pisa fundo, porque eu sou contigo. Quando Ciro volta para a Pérsia, ele vai cair na graça, porque quem tem graça, é fim de papo, pronto e acabou. Do povo da Pérsia, Ciro então, ele vai se assentar no reino da Pérsia e vai fazer algo inédito no mundo. O que é que Ciro faz naquele tempo? Tinha o costume de um rei que vencia o outro, matava todo mundo ou escravizava. Ciro vai fazer diferente. Ele vai unificar os dois reinos. Agora no mundo já não manda mais a Babilônia. Quem vai mandar no mundo agora é um novo império chamado os Medo-Persas. Vai se levantar agora na Babilônia, vai se levantar no mundo agora um império maior do que a Babilônia. Em determinado momento, o rei Belsazar está lá, só vitória, né? Dentro da Babilônia, traz os utensílios do templo, profana os utensílios do templo de Deus. Meu irmão, você quer brincar? Brinca com qualquer coisa, mas não brinca com Deus, não, porque aquilo que é santo, aquilo que é de porco, aquilo que é do Senhor, não brinca, não. Naquela mesma noite, vai aparecer uma mão na parede, baixar um decreto dizendo: terqueu farsim, medido fostes e fostes encontrado em falta. Naquela mesma noite, Deus vai bradar do coração de Ciro, o rei dos Medo-Persas, dizendo: vai, Ciro, vai, meu filho, marcha para a Babilônia, porque a minha soberania vai se manifestar mais uma vez. Ciro adentra as portas da Babilônia, mata o rei, e agora ele vai se assentar também no trono da Babilônia. E quando Ciro se assenta no trono, ele vai baixar um decreto dizendo: assim diz Ciro, o rei do mundo, libertem todos os judeus e façam com que eles voltem para a sua terra. Dê a eles tudo que eles precisam para restaurar o seu templo e adorar ele, meu irmão. Levanta a sua mão aí, levanta a sua mão, porque eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar um Ciro. Ele vai levantar um Ciro, ele vai levantar um satanista, filho do cão, quem quer que seja, mas aquilo que ele disse que vai fazer na sua vida, vai fazer, e a soberania dele vai se manifestar.
do Senhor comigo. Sacode o crente do seu lado e diga para ele: a soberania de Deus é o que permite aquilo que é impossível se tornar possível diante dos meus e dos teus olhos. Aos olhos humanos era impossível Deus ter nos livrado do inferno, mas Ele nos livrou. Humanamente falando, era impossível. Nem Ike Batista cresce tanto em 20 anos, nem Carlos Slim, nem Bill Gates, como Jacó cresceu. Humanamente falando, era impossível os judeus saírem das mãos do domínio da Babilônia. Mas nós servimos a um Deus que é soberano. O Deus que numa noite como essa entra lá dentro da imigração para baixar um decreto em teu favor. Um Deus que numa noite como essa, só para deixar os médicos confundidos, Ele cura a sua enfermidade, para na sua próxima consulta o médico coçar a cabeça e dizer: o que é isso? A soberania do meu e do seu Deus toma pela mão o coração duro daquele parente seu que olha para você e diz: ah, trouxa, eu nunca vou ser como você. A soberania de Deus converte o coração do ímpio. A soberania de Deus, meu irmão, escreve uma história nova. Eu quero orar por alguém nessa noite. Alguém que tem uma causa, que precisa da manifestação da soberania de Deus. Alguém que tem uma causa. Pode ser uma enfermidade que o Tylenol não cura. Tem que ser pelo menos de câncer para lá, irmão, para a soberania de Deus se manifestar. Você que tem uma causa na justiça. Você que tem um sonho que aos seus olhos você acha que é impossível acontecer.